Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Voltamos com a nossa programação esportiva, hoje especial em função da decisão do Campeonato Gaúcho. Agora no pós-jogo, nosso Dois Toques foi dividido hoje, fizemos o pré-jogo antes da partida e agora analisarmos o título gaúcho conquistado pelo Grêmio, bicampeão gaúcho de maneira invicto, mas a decisão foi nas penalidades máximas. Mais uma vez com o Darcy Filho, Rogério Amaral e Ribeiro Neto. Pelo retrospecto todo do campeonato, pela invencibilidade do Grêmio, o título foi justo e merecido? Para quem gosta de formulismo, não foi, né? Porque o formulismo é que levou para essa situação aí, do Grêmio quase não conseguir o título, tendo sofrido somente um gol e estar invicto. Mas, como eu disse antes do jogo, no meu entendimento, pelo menos, o Grêmio tem mais time e ganhou o melhor. Ganhou o melhor. E vale muito mais pelo Grenal que pelo campeonato. Porque, por exemplo, o Internacional não foi nem receber as medalhas, o que prova que... Eu não sei o que o Chico Noveleto estava fazendo lá no meio do campo também. Um de tantos incidentes, até com uns entendimentos, inclusive com a segurança da Arena, com a segurança do Grêmio. Deu até um desentendimento nisso. Mas as penalidades, tem muita gente que diz que aí tudo é sorte, depende disso. Eu não vejo por aí, eu acho que foi mais competência ou incompetência. Só que o Grêmio foi menos incompetente que o Internacional, dá para dizer assim, porque as penalidades básicas foram decididas 3-2, o Internacional errou 3 pênaltis e o Grêmio 2 pênaltis. Rogério, tu que é goleiro, analisa a situação dos goleiros. Não, os goleiros foram muito bem. O próprio Marcelo Lomba, que não saiu vitorioso com o Internacional, mas que nos 90 minutos defendeu aquele pênalti do André, né, foi muito bem também. O único pênalti, foram 5 pênaltis desperdiçados nas cobranças finais. Que na realidade cada um erraram 3, né? Contando do André no transcorrer da partida. Mas no final foram 3 do Internacional, que desperdiçados, e 2 do Grêmio. Sendo que desses 5, apenas um foi batido para fora, que foi o do Cebolinha, foi do Everton. Os outros 4, o do Michel pelo lado do Grêmio e os 3 do Internacional, que foram desperdiçados pelo Camilo, pelo Cuesta e pelo Nico Lopes, o goleiro defendeu, o goleiro do Grêmio e o goleiro do Internacional. Então os goleiros foram muito bem, né, nas cobranças de pênalti ou nas defesas de pênalti. E tem aquela história no futebol de que o canhoto, não se sabe se pela habilidade... Vou defender os canhotos aí, porque eu sou canhoto. Sim, tu bate muito bem falta. Eu tenho vários vídeos teus cobrando falta. Que bom que tu avisou, não vou deixar tu bater o pênalti. Pois então, diz no futebol, tem não sei se é superstição ou se tem alguma estatística sobre isso, de que os canhotos são mais hábeis para cobrar falta do que para cobrar pênalti. Ou talvez porque tem um número maior de destros e tal, e isso virou meio folclore. Mas, ainda no teu questionamento inicial, Cadu, me permita, eu entendo, né, como disse o Darcy há pouco, de que se a gente analisar o contexto todo do campeonato, o título ficou com quem realmente teve um desempenho melhor durante o campeonato, que foi o Grêmio. Os números são incontestáveis. Agora, se a gente considerar apenas esse enfrentamento, né, nos jogos eliminatórios, especialmente nos 2 clássicos grenais, o Internacional até, para minha surpresa, foi melhor. Foi melhor do que o Grêmio. Apenas o Internacional teria que ter sido, e aí insisto naquilo que eu tinha falado antes, o Internacional teria que ter feito o jogo que fez hoje na Arena, teria que ter feito domingo no Beira-Rio. Tivesse o Internacional colocado um atacante, fosse ele Parede ou fosse o Potker, lá no jogo do Beira-Rio, com toda a massa colorada, né, atrás impulsionando, e não fosse aquele desperdício de 30 minutos iniciais, onde o D'Alessandro tomou um toque lá Mas se tu tira o D'Alessandro lá no Beira-Rio, tu apanha, Rogério. Pois mas então é a questão de... escolhe o seguinte, ou tu agrada ou tu tenta ganhar. Para mim, o Internacional perdeu o título não hoje, não nessa decisão dos pênaltis. O Internacional deixou
de ter a grande possibilidade, quem sabe, de ganhar o título no Grenal do Beira-Rio. Ribeiro Neto. Assim, eu não sei se já temos lance para mostrar aí, né? Em seguida, estou tendo contato já com os nossos repórteres, aí a técnica pode nos passar. Eu quero dizer para vocês o seguinte. A participação dos nossos repórteres, que já temos condição? Já temos condição? Não, temos lances do primeiro tempo. Então a gente acompanha aí os lances, então. Um jogo, vamos lá, Ribeiro. Olha aqui, ó, eu quero dizer para vocês assim, eu sei que o torcedor colorado está na bronca, né? Com a arbitragem, se julgando prejudicado. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, concordo com tudo que vocês disseram aí, mas eu tenho que dizer para vocês, e faço uma pergunta para tentar que o torcedor seja é difícil, tá? Ser um pouco racional. O torcedor não é racional, mas eu vou tentar. Aproveitando aí os lances, eu acho que essa foi a única oportunidade do Internacional, foi nessa cabeçada do Guerreiro, né? E se um jogador do Inter está no lugar do Cortez e é puxado o seu calção dentro da área, o torcedor colorado estava até agora urrando se não desse o pênalti. Então, assim, na minha opinião, pênalti claríssimo. Pênalti de concurso. Tá, eu sei que o salve, ou sei lá o que, vou dizer que é de interpretação e que até não dariam. Para mim, é pênalti. Não importa a intensidade do puxão. Eu ouvi dizer gente que ele deu uma passada de mão no calção. Isso é bobagem. Que isso, com todo respeito. Puxou. É falta. Dentro da área, é pênalti. Tudo bem. O Loba foi brilhante, defendeu. Acho até que o André telegrafou e tal. Telegrafou é uma expressão muito antiga, mas tudo bem. Foi o que veio agora para mim. O telégrafo? Telégrafo, mas era o que nós usávamos antigamente essa expressão. E o Grêmio teve a oportunidade 3 vezes de ganhar. Nos 90 minutos com o pênalti, depois 2 vezes na frente do marcador dos pênaltis e deu a chance para o Inter empatar. Mas no final das contas, eu concordo com vocês, o Grêmio foi a melhor campanha. Então, na minha opinião, houve justiça. Talvez o Grêmio não tenha nem sido melhor em campo. O jogo foi um jogo muito viril. Aí que mais uma vez o VAR foi consultado. Acertou. Foi aquela história do VAR. O VAR daqui a um pouco, às vezes acaba até não sendo 100% de certeza. Mas que ele ameniza os erros no futebol, ameniza, não tenha dúvida. Mas tu também... Pois não, Rogério? Vamos combinar que o pênalti só foi marcado por conta do VAR, né? Sim. Até porque o Jean-Pierre mandou seguir o lance. E só por conta do VAR é que ele foi marcado. A arbitragem não pode ser discutida. Quem erra 3, 4 pênaltis num jogo não tem direito a reclamar de nada. Ó. Tem que pegar a viola, botar no saco e ir para casa. Quem faz... O Odair fez uma palhaçada, exemplo do que fez o Renato lá no outro Grenal. Os caras ficaram trocando figurinha. Mas aí são 2 pesos, 2 medidas, né? O Renato não foi expulso. Mas é que são 2 árbitros diferentes, né? Eu estou falando no comportamento estou falando no comportamento dos treinadores, nos erros deles. O erro do D'Alessandro. Não vale, isso aí não resolve o problema dos caras. Os caras erram, os árbitros erram porque eles também erram. Erraram na escalação inicial. Errou o Renato quando mandou o André bater o pênalti. E ele mandou bater o segundo, porque é a lógica do futebol, ninguém erra 2 pênaltis num jogo. Agora se viu mais uma vez que, a exemplo do primeiro Grenal, a superioridade foi do sistema defensivo em relação aos ataques. Mas assim, ó, tu quer ver uma coisa? E mais uma vez se repetiu, o Guerreiro isolado, o Guerreiro isolado, conseguiu finalizar e o Grêmio com movimentação com mais jogadores, mas sem penetração na área. Então é verdade que as oportunidades do Grêmio, todas foram de fora da área. É por conta da pouca qualidade técnica do time do Internacional. Por conta disso. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, assim, ó, o Internacional jogou se defendendo, teve êxito da sua proposta, mas fez muito pouco para tentar ganhar a partida. Nós temos que dizer isso. Porque senão vai ficar só a impressão que vai acontecer logo no vestiário do Internacional de que o Inter perdeu por causa do juiz. Não. É isso que vai acontecer. A desculpa está pronta, Rogério. Sim. Tanto é que o Inter nem foi fazer as medalhas, nem foi pegar as medalhas, porque está pronta, o discurso está pronto. Perdeu por causa do juiz. É confortável para o Internacional. Tudo bem. É que o Inter já não soube por que não ganhou no Beira-Rio. E veio para a Arena e não vai saber porque não ganhou na Arena também. É que acontece o seguinte,
o Internacional não tem mais do que aquilo que mostrou hoje. Claro. Essa é a realidade do Internacional. O Internacional fez muita força. Eu me surpreendi, confesso que eu não esperava que o Internacional fizesse o que fez. A marcação que o Internacional fez no time do Grêmio, uma marcação adiantada no primeiro tempo, tá? Até eu comentei com o Darcy, né? Perfeito. De que, olha, não tem como aguentar 2 tempos esse tipo de marcação. Tanto que na segunda etapa nós vimos o quê? O Internacional já marcando quase que na sua própria intermediária. Perfeito. E eu entendo que o grande equívoco do Grêmio para não ter vencido a partida nos 90 minutos, porque tem um time superior, tá? Um fator, com o Matheus Henrique tendo que jogar mais recuado, porque o Maicon tem que ser escalado. Nós vimos depois quando entrou o Michel, e isso foi no Beira-Rio, e se confirmou hoje na Arena, o Michel entra, fica mais atrás, libera o Matheus Henrique, todo mundo começa a jogar, porque ele tem essa capacidade. Né? Quando está o Maicon, ele tem que ficar mais atrás para proteger, porque o Maicon é o D'Alessandro do Grêmio. Perfeito. Né? Tem que jogar o Maicon. É uma coisa absurda. Mas enfim, e depois, porque o Grêmio, ao invés de insistir no seu jogo, começou a entrar numa pilha que só servia para o Internacional. É óbvio. Mas vamos combinar que foi um jogo feio. Não teve nada de um jogo tecnicamente, mais uma vez, foi um jogo. Os dois, mais uma vez, foi um jogo horrível. E esse um jogo muito mais, não violento, mas foi um jogo muito mais aguerrido que o jogo do primeiro Grenal. E o árbitro ainda deu uma segurada boa no jogo, porque senão o jogo teve tudo para descambar no primeiro tempo. Para ser uma estupidez só. Não, mas ele se posicionou logo no início do jogo colocando o cartão amarelo. Internacional. Ele amarelou os jogadores do Internacional, foram 3 jogadores. Exatamente o que eu estou dizendo. Ele conseguiu controlar o jogo, porque está muito difícil de controlar o jogo. O Darcy, o Renato é petulante, né? Ele é sem petulante, dúvida. assim. Porque o seguinte... Tem uma sorte, mas além da competência, não vamos negar. Mas é que ele abusa, né? Mas ele tem estrela, é inegável que tem estrela. Ele anda no limite. Botar o André para bater o último pênalti depois de ter perdido... Mas eu não sei se ele bateria, se o Internacional... Se o Nico Lopes tivesse feito, eu não sei se o André bateria. Será? Eu acho que ele mudaria. Ele está escalado para bater, ele não ia trocar. Não, mas ele tem... E justo, tá? Ele bateu mal no tempo revoltado, mas bateu muito bem o último. Ele tinha batido num outro jogo aí. Que Ele foi o pênalti da Recopa, foi ele que bateu o último. Bateu muito bem. Esse é o destino do futebol, né? O futebol é mágico por causa disso, quer dizer. É que o Renato, ninguém entende por que o Renato levou todos os jogadores para a concentração. Concentrou todo mundo. É porque ele dá o bichinho para todo mundo. Aí todo mundo se envolve com ele de alguma forma. Os caras dão pelo Renato tudo que tem para dar. E eles dão mesmo. A gente está vendo o empenho dos caras. Agora, eu acho que tem um jogador que tem que ser questionado. Mesmo que tenha voltado do período de recuperação, ele entrou no jogo e, a meu ver, entrou muito mal na partida, que foi o Luan. Não conseguiu. Ok, teve pouco tempo e tal... Mas era para ser o grande efeito modificador naquele momento. Mas não foi. Mas aquele momento ficou um pouco mais favorável ao Internacional, Rogério, em função do pênalti desperdiçado pelo André. Mas o Internacional até cresceu um pouco naquele momento. Mas o Luan já tinha entrado. Ele tirou o Jean-Pierre para botar o Luan. Isso é inacreditável. É inacreditável. Primeiro pelo tempo que o Luan ficou. Não tinha tempo de se recuperar, não tinha. Mas ele põe porque faz parte da turma. E aí tem que botar para jogar. O Darcy, o Guilherme Campos aqui, o André bateu contra o Estudiantes. Foi contra o Estudiantes. Foi o Luan foi da Recopa. Obrigado, Guilherme. O Guilherme... O Jean-Pierre nesse jogo não dá. Não conseguiu sair da marcação, não conseguiu se movimentar. O Luan foi muito pior. O Luan saiu como saiu, com tão pouco tempo, não pode voltar e resolver os seus problemas. Se ele já ficou 3 meses parado e não resolveu, não vai ser com 15 dias que ele vai resolver. Aí não tinha nem que ficar na reserva, não. Mas é evidente que não, mas é o que eu disse, reúne todo mundo, que acerta o bicho para todo mundo. É o que está dizendo aqui, ó, o João Koutiliski, ó. Estou feliz, né? Mas o Renato gosta de morrer abraçado com seus bruxos. Morreu abraçado com o Brescia e quase morreu abraçado com o André. Vai gostar de ver na corda bamba lá no Japão. Um abraço lá de Brasília. Agora, assim, ó, eu vou deixar bem claro, né? Porque
isso aí vai sugerir críticas do torcedor do Internacional, e eu não tenho problema, porque eu estou aqui, eu tenho que falar o que eu, Não, o que eu críticas penso. do Internacional vai vir para cima da arbitragem. Não, mas aí que Já tá. está acontecendo. O Internacional até já foi embora, não recebeu nem a... Eu sei disso aí. Mas isso aí, eu quero dizer para o torcedor do Internacional que está nos assistindo, nós estamos com uma grande audiência, quero dizer para vocês, e muito obrigado, né? Porque o fato de nossa ideia ter dado certo. Já deu certo pela grande audiência que nós estamos tendo nesse momento. O torcedor do Inter não se iluda. Isso é confortável para o Inter, né? Colocar a culpa na arbitragem. Agora, o Internacional, nos 2 jogos decisivos contra o Grêmio, ele pouco fez para estabelecer um desejo de ganhar os confrontos. Mas não tem tá? mais que isso. Isso aí, essa é a verdade. E no jogo de hoje também. Mas esse é o limite do Internacional. Então, não dá para desconsiderar isso, gente. Não dá. Não dá, porque senão fica muito fácil, muito confortável, uma zona de conforto. Ah, nós somos roubados. Não, não foi roubado. Tu pode até questionar essa ou aquela decisão da arbitragem. Mas o título não foi ganho roubado. Nós temos que desmistificar isso aí. O árbitro errou menos do que os que cobraram pênaltis. Para resumir a missa. É muito mais sério, é muito mais... A repercussão é muito maior você errar a penalidade máxima do que você marcar um pênalti. E o Internacional, emocionalmente, já antes do outro Grenal estava assim, deu uma melhoradinha e voltou. Emocionalmente, o Internacional está perturbado. O Grêmio também está, diminuiu um pouco até. Quando você olha para as reações de algumas pessoas, é a reação do Odair, é a reação do D'Alessandro. O D'Alessandro que lá no Beira-Rio, que era um padre, tentando abençoar todo mundo. Hoje estava virado num galinho. E depois que a vaca tinha ido para o brejo, aí não adianta mais. Então, falta isso aí. Isso aí faltou do Internacional. Eu não vejo, assim, tu está colocando como uma grande superioridade do Grêmio. Eu não consigo ver essa grande superioridade. E ela não se mostrou no campo. O Grêmio teve posse de bola. A decisão foi para uns pênaltis. Se essa superioridade fosse tão grande assim em relação ao Internacional, que tem um time precário, que não tem um time de grande potencial, mas eu também não vejo no Grêmio, né, essa disparidade tão grande assim em relação ao Internacional, uma decisão que foi para os pênaltis, que o Grêmio não conseguiu ganhar em 2 jogos. Exato. E quantas situações de gol teve o Grêmio? Cadu, mas o futebol passa exatamente por essas divergências. O Grêmio tem que tomar, no meu entendimento, uma decisão que não tomou. O Grêmio tem que tomar uma decisão em relação ao Maicon. O Maicon, para mim, é um jogador que atrasa o meio-campo do Grêmio. O Grêmio está se renovando em torno do Maicon e não renova o que tem que, no meu entendimento, ser renovado, que é o Maicon. E vocês tocam nesse assunto. Se vai ser o Michel que vai entrar, vai ser contratado alguém para o lugar dele, eu não sei. Mas tu não pode estar, e eu vou insistir nisso, o Matheus Henrique é um jogador que, no meu entendimento, tem um futuro brilhante. Mas se ele vai ficar nessa aí de ser o assessor do Maicon, ele vai se prejudicar e prejudicar o próprio Grêmio. E eu vou falar agora no momento da festa do torcedor do Grêmio, né? Porque quando é festa, se esquece tudo, tá? Se o Grêmio jogar essa bolinha aí... É que eu queria chegar, é aí que eu queria chegar. O Grêmio ainda tá se achando, porque daquilo que a gente conhecia do Grêmio, tá muito longe. Tá muito longe. A mecânica do Grêmio está muito longe do que já foi. O Grêmio saiu campeão da Libertadores em 2017. E dali que saiu campeão, começou a se desmanchar e nunca mais se organizou. Nunca mais fez uma contratação para reposição. Até onde tem jogo, o Grêmio não consegue contratar um zagueiro reserva. E a alegação é de que ninguém quer vir para o Grêmio porque não quer ser reserva. Eu nunca vi jogador não querer ir para um clube que tem bons jogadores, que paga em dia, que disputa títulos e que está na crista da onda sempre. Vamos deixar bem claro. Eu não consigo entender isso. A gente não quer tirar o mérito do Grêmio. Conquistou justamente o campeonato invicto, né? Como a gente falou, pela campanha toda, foi mais do que justo e merecido. Mas essa colocação do Ribeiro é extremamente pertinente. Eu também entendo isso.
O foco do Grêmio é Libertadores da América. Nós ficamos no nosso campeonato. Sim, mas gaúcho. por quê? Claro Por que não a vai competição, conseguir? seja ela que for, por menor que seja, e sempre se diz, ó, o Campeonato Gaúcho não serve para nada. O Campeonato Gaúcho não serve para nada. Essa é a sinalização que existe. Agora, por que está assim? Está assim porque não se renova, não contrata. Esses 2 meninos entraram no time forçados pela torcida, pela imprensa, porque o Renato e a direção não queriam colocar, queriam deixar os veteranos para jogar, sem condição de jogar. Eu acho que, normalmente, quando é no domingo... O André, dá licença, Ribeiro. Claro. Escalar o André, o Grêmio não precisa escalar o André, velho. Isso aí tem que ter um diretor no Grêmio que diga assim, Mas o não Renato... tem, tu sabe assim, que não tem ninguém. Não, eu sei que não tem. Pois é. O Renato é técnico e presidente. Mas, o Darcy, o Grêmio foi buscar o Felipe Vizeu para ser o titular, não foi? Sim. Não deu uma resposta até Sim. agora. Mas não teve sequência que ele não teve, né? O Tardelli é um outro jogador que pode fazer essa posição Sim. como camisa 9. Sim. Também não tem condições de jogar 90 Mas por minutos. que acontece isso? E aí, alguém tem que ser jogar ali, tem que ser escalado. Não, velho. Tu não pode dar oportunidade pro André, que teve oportunidade mais do que todo mundo para jogar. Pois é. O André joga sempre, os outros não jogam nunca. Pois é, meu amigo Darcy, mas aí eu volto à questão do ano passado, ou desse ano ainda, antes da chegada do Vizeu. Que o André veio para ser o titular na mesma circunstância que o Vizeu chegou agora. Ou estou enganado? Não, ele veio para ser E aí aquele que ia ser dispensado deu resposta melhor, que foi o Jael. Sim. Tá? Com a chegada do Vizeu, é evidente que o Jael foi procurar a vida dele fora daqui, tá? Porque não ia ter chance. Porque o Jael era um jogador que praticamente não era para ele estar ali nunca. Mas Acabou não foi. jogando. Aí Ele estava. tá por méritos dele, sem dúvida alguma, e por demérito do André. Por que o André está ali agora? Algum mérito dele, mas muito demérito do Viseu. Eu já entendo que o Jael Muito ficou demérito ali. do Viseu, porque mesmo que não tenha tido uma grande sequência, Ribeiro. Porque o Renato insistiu que ele tinha que ficar. Enquanto ele estivesse aí, podia estar o Coutinho de centroavante. Não ia jogar. Agora, eu não sei se é, no caso do André, eu não sei se é só o Renato, né? Porque é um jogador que foi um investimento caro para o Grêmio. 10 milhões E chegou aqui na sem nenhuma contratação. contestação. Sem dúvida. 10 Sem nenhuma milhões na contestação. contratação. Sem Embora dúvida. se tu buscar o retrospecto do André, olha, o André foi bem naquele time do Santos. Eu até, quando me referi a isso, foi chamado aqui, para de secar, deixa de ser secador. Mas se buscar o histórico do André, ele foi bem no Santos, onde ele tinha o Neymar, ele tinha o Robinho, ele tinha o Ganso num grande momento. Agora, todos os clubes que ele passou, no Vasco ele foi mal, no Atlético foi mal, fora ele foi mal. Ele foi mal em todos os clubes que ele passou. O Renato apostou. Depois, quando ele teve. Foi no Sport, né? No Sport, mas que tinha uma situação diferente, que o time jogava para ele. Nós vamos ver uma situação que é um pouco diferente. Normalmente, está falando assim, normalmente termina no domingo o Campeonato Gaúcho, né? E o que se diz, né? Segunda-feira de manhã a repercussão, de noite já esfriou e na terça-feira ninguém vai falar nada. Só que desta vez, foi na decisão na quarta-feira, e como não tem jogo no final de semana, essa repercussão vai se estender. Então a zoação do torcedor do Grêmio vai começar, a crítica do torcedor do Inter vai persistir. E só da semana que vem com o Libertadores da América é que acaba o Gauchão. Então a repercussão do Gauchão vai ficar um pouquinho maior em razão dessa diferença de calendário da decisão. Mas, repito, terminamos o Campeonato Gaúcho com o Internacional, ao invés de questionar a arbitragem, observar quanto pode durar o jeito que joga para almejar títulos. O Inter está classificado, a Libertadores, está beleza, ótimo. Não, para Mas título e de depois? Libertadores, muito longe, não, Ribeiro. E o Grêmio, que abre o olho, porque com essa bolinha não vai longe da Libertadores. É aquela questão que Grêmio se diz. Internacional não precisa fazer muitas reuniões para saber o que tem que fazer. O Internacional, por exemplo, precisa de 2 laterais, com urgência. Urgência. Mas o Roberto Melo já sinalizou aí que o Inter vai nessa parada da Copa América em busca de 2 ou 3 reforços a nível de titularidade. Copa Sim, mas tem América que já saber terminou aonde. o Campeonato Brasileiro. Eles devem saber, né, Rogério? Quando chegar Eles a Copa devem ter América, essa avaliação. Quando chegar a Copa América já terminou. O Internacional tem que começar o Campeonato Brasileiro com um grupo de jogadores, quem sabe contratar mais um para ficar tudo maravilha. Tem que o Grêmio é a mesma coisa.
é a urgência em se recompor, fazer contratações para resolver os seus problemas. Agora nós vamos fazer uma reunião para definir, aproveitar a Copa América. Aí, meu filho, terminou. Bom, o Internacional, os reforços que o Grêmio buscou, quando foram anunciados, olha, nível de titularidade, o Grêmio vai ter um time, e se falou até que em determinado momento, vai ser o principal time do Brasil. Os titulares que o Grêmio trouxe, quem é? Os reforços que o Grêmio trouxe, quem é que tem titular? Nenhum deles. O Internacional, quantos reforços buscou? A base do time é a mesma do ano passado. Nenhuma titularidade. Nenhum. O time titular do Inter é esse que iniciou aí. Né? E não tem ninguém, nenhum reforço. Reforço. Você olha, vê o Patrick, né? O Patrick já teve altos e baixos no Internacional, e aí volta no momento, reiniciou a temporada, está muito bem o Patrick, mas você sabe até onde que ele vai chegar. O que ele pode dar para o time. E não é mais do que isso que ele está contribuindo. Esse também é o limite do jogador. O Internacional tem que se preocupar. Ok, ele tem um jogador de meio campo que é o Edenilson, que para mim é o melhor jogador, não é um jogador extraordinário, mas é um bom jogador, pode-se montar um meio campo com o Edenilson a partir dele. Que foi mais uma vez o destaque do time do Internacional. E a partir daí tem que repensar. Se você vai ficar com o Rodrigo Dourado, que é um jogador que não tem movimentação no meio campo, a não ser um jogador para desarme. Mas o que cai o Internacional sem ele também. O Internacional sente muito a falta dele. Porque o Internacional é um time absolutamente inseguro e criou isso no jogo do Grenal do Beira-Rio, Cadu, de que porque o Rodrigo Dourado não estava no time, não podia arriscar colocar mais um atacante, o Guilherme Parede, para começar o jogo. Mas foi assim no Campeonato Brasileiro do ano passado também, Rogério. Sabe? Mas às vezes que o Rodrigo Dourado não esteve do time, o Internacional... Eu já achei que enquanto esteve o D'Alessandro, o Inter afundou o ano passado. Sim, mas isso foi... Não o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado até não... A tudo presença bem, do D'Alessandro foi pior. Ok, mas aí se criou isso para o primeiro Grenal, que o fato da ausência do Rodrigo Dourado não poderia permitir que o Internacional arriscasse. Tá? E se mostrou agora. Né? Não adiantou nada. Não adiantou nada o Internacional ter o Rodrigo Dourado e ter o Potker. Insisto, o Internacional tinha que ter feito isso no Grenal do Beira-Rio. Tinha que ter entrado ou com o Guilherme Paredes, se o Potker não tinha condição de começar o jogo, no Grenal do Beira-Rio. Independente de ser o Richelli, de ser o Lindoso, de ser o Rodrigo Dourado. Então, por isso, Cadu, quando tu diz assim, eles devem saber lá quem é que tem que contratar, não sei não. Não tenho essa certeza que a direção saiba quem tem que contratar. Não sabe. O Internacional foi bem claro em relação a isso. Aquelas contratações que vieram no início do ano foi exatamente para formar grupo, porque o Inter não tinha grupo. O time era um time médio e não tinha grupo também. Isso se viu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, segundo a direção do Internacional, esses jogadores que virão, que o Inter vai buscar, mas aí eu não sei. Isso é exatamente para qualificar. Se o pensamento do Internacional é esse, manifestado a partir do primeiro Grenal, do exemplo, ou seja, o time do Internacional parece que começa pelo Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado não pode jogar, aí tu tem que proteger, tu não pode fazer, tu não pode arriscar. Que isso? A hora que pensar o time a partir do Rodrigo Dourado... Mas é a falta que o Internacional tem de qualidade de jogadores. Quem é o grande jogador do Internacional hoje? Mas Cadu? Essa é a questão. Tu não pode basear a formação do time no Rodrigo Dourado. Esse é o detalhe. Tu não pode, porque esse é um jogador que desarma, esse não é um jogador que não tem criação nenhuma. O que ele não pode fazer é um jogador de saída de bola, porque ele é um jogador de passe de... Sim, mas aí ele é um bom... Mas aí o Internacional... Mas vem ao encontro daquilo... O que o Internacional é? Um time guerreiro, não é? É um time que joga com força. O que o Dourado é? É um jogador de força. Não vai a lugar nenhum com esse time. Tá bom. É o detalhe. E aí tu não faz isso na tua casa quando tu pode já definir. É essa a questão do pensamento do Internacional, mais do que esse ou aquele jogador? Mas não fez contra o Grêmio, porque existe a rivalidade. O Carlos Guimarães esteve aqui na segunda-feira e fez uma colocação correta. Ou seja, se não fosse o Grêmio, se fosse um outro time, ou o Grêmio com uma outra camisa, o Internacional teria tido uma postura diferente. Como teve com o River, como teve com a Universidade Católica, como teve com... Bom, tu vai dizer, mas depois de ganhar e depois... Mas por que não teve essa postura? Porque era o Grêmio, ok. E se tivesse o Rodrigo Dourado jogando, o Internacional ia ter outra postura. O Internacional hoje teve dois jogadores diferentes em relação ao Grenal de domingo, que foram o Rodrigo Dourado
tão insensado, tão endeusado dentro do Internacional, teve o Rodrigo Dourado e botou o atacante. E o que adiantou isso? Nada, nada. Eu estava aqui pensando assim, quem é que eu elegeria o melhor jogador do campeonato? E aí eu estava pensando assim, pô, o Grêmio campeão, a campanha, né, indiscutível, tomou só um gol no campeonato, né, quer dizer, só que a grande parte dessa campanha fantástica foi feita pelo time reserva, né? Então, eu elegeria um jogador que conseguiu estar nos dois times, que foi o Matheus Henrique. Porque eu acho que o Kahneman foi um monstro hoje de novo, né? Joga muito, é um monstro o Kahneman, né? Mas quantos jogos o Kahneman jogou? Né? Então, é difícil fazer essa... Eu já abro meu voto aqui. Voto no Matheus Henrique como o craque do campeonato. Sabe, porque ele jogou no reserva e jogou no titular. Tem 2 jogadores que saíram de Caxias do Sul, foram para o Vasco, eu acho. Onde é que eles foram? Deixa eu tentar me lembrar. Que foram bem no Campeonato Gaúcho. 2 atacantes, um do Caxias e outro do Juventude. Eles foram pro Vasco, né? Eles foram para um outro clube e levou eles aí. E são 2 jogadores que contra Grêmio Internacional fizeram bom. É que a gente não vê nos outros jogos. A gente só vê contra Grêmio e Inter. Mas fizeram bom trabalho, os 2 atacantes. O Anderson Rosa lembra que o Leonardo Gomes também é um jogador que atuou até por falta de outro, atuou no time reserva e atuou no time titular. Mas ainda prefiro o Matheus Henrique. Aí quando tu fica no Matheus Henrique, eu ainda encontro tudo bem. Agora quando tu já vai pro Leonardo Gomes, já fica ruim. Fica ruim porque não... Agora, um jogador que se recuperou nessa reta final aí foi o goleiro, né? Paulo Vitor. O Paulo Vitor, verdade. o Paulo Vitor se recuperou. E curiosamente, o único gol que o Grêmio tomou foi uma falha dele. Olha aqui, vamos um pouquinho aqui para os nossos e-mails, para o nosso WhatsApp aqui. E o Vieira está dizendo assim, boa noite, ele colorado, boa noite, perdemos o campeonato para um time comum, técnico medroso, insiste em não usar a garotada, põe na conta do Odair, lamentável. Eu não vejo assim essa culpa que muita gente bota para cima do Odair. Eu não vejo. O Odair tem um grupo que eu acho que ele faz o que pode. Eu não vejo tanto essa crítica assim tão contundente mas só um pouquinho. ao Odair. Só tem uma coisa, o Odair não tem crédito, né? Eu coloco. O Odair não tem crédito, cara. O Odair não ganhou nada até agora do Inter, né? Então, e o Inter é o Inter, não é o Caxias. Então aí, essa pressão o Odair vai ter que ter. O Odair vai ter essa pressão até ganhar alguma coisa. Pressão ele vai ter de qualquer maneira. Não, mas até ganhar... Pressão o Renato estava tendo agora também, e tem. Mas até ganhar alguma coisa, ele sempre vai estar na berlinda. Não adianta. Ele tem que ganhar alguma coisa. Há quanto tempo o Odair está do Internacional já treinando o time? Por isso que eu digo, eu ponho, claro, não vou colocar todo o débito na conta do Odair, mas coloco grande parte ou a maior parte. Porque eu arriscaria alguma coisa, não no último jogo. Eu arriscaria no jogo na minha casa. Eu arriscaria no primeiro jogo. Mas aquele jogo ficou caracterizado, né? Um ficou com medo do outro, um respeitou demais o outro. Mas aí, Cadu, qual é a pretensão que tem? Mas talvez porque ele saiba do que ele tem na mão. Vou arriscar e perco em casa. O momento tudo bem, mas aí vai pro tudo ou nada. Dos dois jogos. Tu vai pro tudo ou nada no segundo jogo. Rogério, mas dos dois jogos. Tu tem recursos que tu utilizasse no segundo jogo, tu não quis utilizar no primeiro. Dos 2 jogos, Rogério, o momento de maior superioridade de um time sobre o outro foi no Beira-Rio, os primeiros 23 minutos, que o Grêmio dominou completamente a partida. Por quê? No Beira-Rio. Por quê? Porque o Internacional, e vou usar uma palavra forte aqui, tá? Vou usar uma palavra forte, porque o Internacional covardemente não quis fazer valer o jogo seu mando, entrou com o D'Alessandro, que a gente sabia que não tem condições de mínima intensidade de um clássico desses, tá? E durante 20, 25 minutos, o que fez o Grêmio? Deitou e rolou pelo lado direito do Internacional. Até que ele o Odair corrigiu, foi obrigado a trocar. Na parada técnica ele corrigiu. Foi obrigado a trocar. Porque senão ia ser o quê? O lateral esquerdo do Cortez já tinha desperdiçado 2 ou 3 chances em cruzamento. E aí, é evidente que estava ali a tragédia já anunciada. Eu acho assim, ó, que vou reforçar. O Mateuzinho é um jogador, Mateuzinho, né? Matheus Henrique, né? Acho que já tem Matheus Henrique. Né? Mesmo prejudicado,
nesses 2 Grenais. Eu acho que o Matheus Henrique joga menos com o Michael. Ao contrário do que todo mundo acha. Mas Porque, primeiro, o Matheus Henrique... Fica bloqueado. Ele tem que, primeiro, ele vir, ele que sai com a bola, tá? E aí, meu amigo, ele tem que estar preocupado em amparar o Michael na marcação. Então, mesmo assim, eu acho que ele é a grande afirmação do Grêmio nessa Olha aqui competição. mais uma vez pelo WhatsApp, aqui o Cláudio Alves, lá de Novo Hamburgo. Cadu, não é que o Grêmio é superior, mas sim o Inter que é limitado. Sim, mas a gente está dizendo exatamente, o Inter é limitado. Você tem Não, e eu estou dizendo que o Grêmio é superior. O time do Grêmio... Não, ele é superior, mas Não, o que eu não vejo é essa disparidade tão grande em relação ao o Internacional. telespectador está dizendo o seguinte, que o Inter... Ele disse o seguinte, não é que o Inter seja inferior, é que o Grêmio... Não, é o contrário. O Grêmio é superior, tem mais time. Essas coisas tem que ver com clareza, com muita clareza, para se ter noção exata do tamanho do Internacional. Mas hoje, aí não... do tamanho do time do Mas Internacional. aí eu vou naquela... É circunstancial, a situação na Libertadores é circunstancial. Mas vamos naquela situação, daquela colocação do Rio. Mas superior para quê? Superior para o Campeonato Gaúcho. Mas é o que eles estão disputando aí, o Campeonato Gaúcho. Mas olha como foi o Não, Campeonato estão disputando Gaúcho. Libertadores. Tá, não, mas a Libertadores, se os dois Então se como é que se enfrentarem lá explica na que o frente, Inter, nós com vamos esse saber. time inferior, e é inferior ao Grêmio, já tem uma classificação garantida? O Grêmio está aí na corda bamba, se segurando. Cadu, para só um pouquinho. Como é que foi a classificação? Vamos dizer, mas os adversários do Grêmio... Não, só vamos olhar resultado, então. Nós não vamos analisar desempenho. Mas o futebol é resultado. Sim, claro. Futebol é resultado. Claro, só vai para resultado, mas tu tem que analisar como é que eles Tem que aconteceram. saber por quê. Se tu não souber por que tu ganhou, a frase não é minha e não é nova. Se tu não souber por que tu ganhou, tu não vai saber por que tu perdeu. Vamos ver os pênaltis. Não vai resistir muito tempo. Vamos ver os pênaltis aí. Vamos ver os pênaltis que acabaram decidindo o Campeonato Gaúcho. Ali o Camilo já tinha perdido. Já tinha perdido o Camilo, né? O aproveitamento foi... Esse é o Rafael... Não, terrível. Rafael Sopes. Aí nesses 2 pênaltis... Aí o Everton colocou para fora. O Guerreiro acabou marcando. Aí E aí o Matheus Alisson... Henrique, Personalidade, hein? Personalidade do Matheus Matheus. Henrique bateu foi no uma... canto. Aí o Cuesta Cuesta vai perder. Cuesta. Vai perder, não. O Paulo Vitor vai defender, né? Olha, o jogador... E tudo de pé esquerdo, hein? Os pés esquerdos que acabaram errando. Aí o André. Olha o André. E ela entrou lá, quase que ela rasgou. Aí o Camilo... Aí de novo, ó. Tá faltando um pênalti. Faltou o pênalti do Grêmio. Voltou do Everton. Não, o Everton Não, tá o aí. Everton foi. O Everton tá ali. É que cola um pênalti do Inter esse no foi outro. do Everton, esse foi o Everton desperdiçado. Esse é o do Sobis que marcou. Não, o Sobis foi antes, foi o Guerreiro. Agora o Matheus. O Guerreiro. Matheus. E o Lomba foi na bola, Rogério. Tu que é a especialidade de goleiro aí, ele foi na bola. Não, como o Paulo Vitor foi nessa aí, ó. Como aquela do Tardelli também, que a bola passou por baixo do corpo dele, chegou a raspar E aí o André, né? E o André sai que de dispensou vilão. o pênalti nos 90 minutos e acabou só o futebol, virando no herói, porque acabou marcando aí o gol que deu ao Grêmio o título de... O Matheus aqui, ó, o Paulo Vitor mostrou que é goleiro de decisão, foi o melhor jogador nos 2 jogos da final, um monstro. Rogério, a tua área também. Não, foi o que eu disse aqui. Para mim, o Paulo Vitor se recuperou. Eu não sei se recuperou, é que fica assim uma imagem... A sombra do Marcelo Groy, uma né? imagem, era o Marcelo Groy, que era um cara fora de série. E vamos lembrar que o Marcelo Groy também enfrentou reserva para pelo menos 3 goleiros. 3 goleiros. É verdade. Até ele ter essa afirmação. E aí você substituir um Marcelo Groy... Um ídolo. É muito difícil. Aí vem um goleiro, né, que é o Paulo Vitor. Em seguida vem um outro. Aí o outro que não joga, a gente passa a considerar, não, mas ele jogou 1 ou 2 vezes, é melhor do que o outro. Teve uma campanha melhor lá no Rio de Janeiro do que o outro. Não sei. Isso é muito relativo e circunstancial. Agora, quem pode garantir que o Paulo Vitor, a partir daí, não tenha uma confiança redobrada do próprio torcedor e o Paulo Vitor não se afirme como titular e como um bom goleiro no Grêmio? Moral, agora, eu entendo que é Mas inegável isso também que nesses tem jogos aí... que dar mérito à comissão técnica também, né?
Comissão técnica, sim, preparador de goleiros, claro. Pô. É que nesses últimos jogos, pelo momento do Lomba, o Lomba chegou no Internacional também sem ter esse cartaz todo. E aí passou a ter boas atuações, sem dúvida alguma, e aí nós começamos a prestar atenção no preparador de goleiros, que tem méritos, claro, o Daniel Pavan. Por que a gente não presta também atenção, como disse o Cadu, na comissão técnica, preparador de goleiros do Grêmio? Será que não evoluiu o Paulo Vitor também? Para chegar a fazer essas atuações que fez? Vamos ver. Daqui para frente a gente vai ver como é que vai ser o desempenho dele. Mas que eu acho que é inegável isso, que ele teve um excelente desempenho nesses últimos jogos, tanto durante as partidas, quanto principalmente agora na cobrança dos pênaltis. Eu sei que o Grenal plasticamente não foi bom, nenhum dos dois, mas eu quero dizer para vocês assim, que a gente já viu tanto Grenal, né? Eu acho que eu já vi 721 Grenais. É quase, vai para 1000 quase, né? E eu não chego perto disso, mas eu quero dizer para vocês que eu gostei do que eu vi. Como é que ele tem essa conta? 700 todo mundo tem, por que eu não posso ter? Bom, o Mário achou que tinha 1000 gols, né? E ficou valendo, né? Só que eu sou um pouco mais original e chego mais próximo do número, porque eu conto o Grenal de todas as categorias que eu assisti. Também. Também, claro. São muitas mensagens. O Pelé não contou os gols do Exército? São muitas mensagens, evidentemente, que a gente Não, só quero dizer que eu gostei dos clássicos em termos de competitividade. Não, mas olha aqui, até exatamente do Cauê aqui, ó, que ele está colocando exatamente isso aqui, ó, foi que eu tinha feito referência. 2 jogos sem gol, resta saber, olha aqui, entra tanto a mensagem aí que ela chegou a subir. 2 jogos sem gol, resta saber se o mérito da dupla de zaga de ambos os times é mérito ou os ataques da dupla que são limitados. Eles são jogadores extraordinários. Os 2 do Grêmio são extraordinários. E os 2 do Internacional são bons. Esta é a qualificação das 2 duplas de zaga. A dupla de zagueiros do Grêmio é extraordinária. É a melhor da América. A do Internacional é uma boa dupla de zagueiros. Pronto, está resolvido o problema. Foi essa colocação que eu tinha feito, mas o Grêmio, o Internacional tem no Paulo Guerreiro um jogador sem assistência, ele joga lá, preso dentro da área, sem mas mesmo assim ele incomodou. Mas exatamente por isso. A única situação foi aquela que a gente mostrou nos melhores momentos aí, a cabeçada. Agora, os jogadores do Grêmio não entram na área. São jogadores de movimentação, mas não entram na área, não tem ninguém que... Mas em compensação, as jogadas que o Everton fez, né, nos 2 jogos, num ele quase fez, o Marcelo Lomba defendeu lá no Beira-Rio. E agora, no final do jogo, ele meteu uma bola em curva que 2, 3 centímetros. O Daí passou o Edenilson para a lateral. Foi justamente isso. Ele tirou o Edenilson do meio, voltou na lateral, ele perdeu 2 coisas. O Zeca machucou também. Ele acabou perdendo o meio e acabou perdendo o flanco também defensivo. Né? E aí o Everton realmente quase decidiu. Né? Mas eu quero dizer para vocês que quando eu vou ver um Grenal, eu nunca espero assim, uma plasticidade no Grenal. Se a gente for fazer uma estatística, quantos Grenais vocês viram aí e que foram um baita jogo, tecnicamente falando? A maioria é brigado, é mais brigado do que jogado. Né? E a atitude, e olha, vou dizer, tá? O início do jogo foi uma carnificina. Então, foi um negócio. Aí é que eu falei no início que eu entendo que foi o grande erro do Grêmio. O Grêmio, nesse jogo, ter entrado nessa onda. O Grêmio não interessava para o Grêmio era jogar bola. Não ficar na discussão, na briga e tudo mais. E o Grêmio terminou entrando no jogo de força do Internacional. Olha aqui, o Mauro disse, olha, no virando o jogo com o Rogério e com o Ribeiro, programação que foi feita todo lado da esquina democrática, né? Só, na tarde o Ribeiro brincou com o Rogério em relação aos pênaltis. Acertaram? Eu disse que nós falamos que ia dar pênalti, né? Mas é meio óbvio também que pudesse dar pênalti, né? Vamos lá, vamos direto aí para... tá na tela a mensagem aí. Então, é a oportunidade que você tem também, que as suas mensagens ficam passando aí, eu faço referência a algumas, então tá aí. Coincidentemente, na hora que eu estava fazendo referência... E sabe o que eu fiz? Vamos lá para o lance do VAR? O lance do VAR, que foi, isso é importante. Que foi essa discussão. Vai gerar muita discussão isso aí, vai gerar.
Ó, tem gente que diz que não tem pênalti, tem gente que dizendo que daqui um pouco o VAR vai fazer coisas que tirar essa essência do futebol em relação a esse tipo, porque o Jean-Pierre mandou seguir o lance, aí parou, aí foi num detalhe, ele foi lá, teve que parar a imagem. Foi o VAR que chamou o Jean-Pierre. Sim. Sim. Então foi o VAR que chamou o Jean-Pierre. Então, não vou condenar o Jean-Pierre. E outra, gente do céu, pelo amor de Deus, é que a nossa câmera é só aberta, né? Mas tem outras imagens que ficam claras. A puxada no calção. Ok, agora só vamos combinar também o seguinte. Se o VAR, ok, esse é o trabalho do VAR, certo? Chamar o árbitro de campo para analisar o lance. Tá? Se o VAR fizer isso em todos os lances de escanteio ou de falta... Essa é a questão. Nós vamos ter um jogo durante 3 horas. Mas qual foi o tempo Rogério, de... a Copa do Mundo se decidiu Qual foi? assim. Não, perfeito. Qual? Mas tem que ser assim. Claro que Tem que ser assim. Cobrou o escanteio, um jogador caiu na área, vamos lá, o VAR tem que chamar vai virar para outro analisar. esporte. Quanto tempo teve de desconto? Quanto tempo? Foram 9 minutos do segundo tempo. Foram 9 Mas minutos. 9 quando deveriam ter sido Mas 12. é o lance capital, né? É o lance capital. E outra, gente, na minha opinião, tudo bem, democraticamente, na minha opinião, pênalti, claro. Mas, puxou, tá puxado, velho. Tem gente que vai interpretar que Sim, foi disputa de espaço. Todo escanteio acontece Escanteio, isso. puxa camisetas, pênalti, Essa é a questão, claro, essa é a questão. Se tu vai seguir a regra, tudo bem. Agora, puxão, e tem gente que está dizendo, mas foi um puxãozinho, quer dizer, né? E depois, e na sequência, o Cortez se atirou. E na sequência, o Cortez se atirou. Como é que tu vai me dizer se é umzinho ou Mas umzão? se a gente pede critério para os árbitros, nós temos que pedir critério para o VAR também. Claro. Essa é a questão. Mas assim, e nós estamos vivendo uma transição do VAR, porque não tem volta isso aí. Nós vamos ter que ter mais competência. Vou dar outro exemplo, que eu entendo que o Internacional tem razão em reclamar da arbitragem, que foi aquele lance do chute do Guerreiro no Grenal do Beira-Rio, que o Bandeira marcou impedimento do Guerreiro e o árbitro imediatamente paralisou o lance. Qual é a orientação do VAR? É deixar seguir até o desenlace. E teve um lance até o também. final. Ou o Bandeira não apontando, ou o árbitro não atendendo a marcação do Não, e Bandeira. teve um lance que surgiu depois, até gravado por um torcedor atrás do gol, Da uma bola, cobrança de falta que bateu na mão do jogador Maicon. Na barreira. Na barreira. Isso também era coisa pro VAR, né? Então o VAR não tem. Na área, tocou na mão, é pênalti. Muita interpretação não dá certo. Eu entendo que tem que marcar logo e resolver. Agora, com VAR ou sem VAR, as discussões do futebol vão continuar por muito tempo. E que bom, né, Darcy? E que bom, porque senão vai virar... Vão aumentar, né? E cada vez mais. Porque com o VAR agora aumenta a discussão. Cada vez mais. Mas é preciso compreender isso aí. Você pode discutir, pode não sei o quê, mas só não pode sair para o outro lado da ofensa. Claro. E, aliás, no jogo de hoje nós tivemos outra intervenção do VAR também. Que foi no primeiro tempo. Que foi no primeiro tempo. Em relação ao gol. Em relação ao gol. Então, esse procedimento que foi adotado no gol do André é o que tem que ser adotado e que não foi adotado pela arbitragem no jogo do Beira-Rio, no lance do Paulo Guerreiro. Aí é que está, é o descritério. Então, o VAR não vai resolver todos os problemas. Mas ameniza, né, Rogério? Não sei. Vai diminuir. Não sei. Mas nós estamos dando exemplo aqui que não amenizou. Mas lá no Beira-Rio foi pior. Foi esperado o lance terminar. Mas é isso que eu estou dizendo. Teria que ter esperado o desenlace final do lance, da jogada. E não aconteceu. E aí o D'Alessandro, né? A expulsão do D'Alessandro nem se discute, né? A do Odair até, por que razão foi? Porque se percebeu, se viu a expulsão do D'Alessandro. Depois até o Odair deve ter xingado ali, deve ter dito alguma coisa. De graça não, o cara não olhou para ele e disse, não, teus olhos hoje não estão bonitos, eu vou te... Não, ele deve ter não dito houve invasão, não houve nada. Mas deve ter dito um monte de coisa. O D'Alessandro está claro ali, está claro, metendo o dedo na cara do... O Odair se percebeu, ele foi mal. No último jogo ele também não deu boa entrevista, ele está muito nervoso, é o primeiro título que ele tinha a chance de ganhar, que estava aí na sua mão. Então isso aí tudo perturbou o treinador, é natural. O Odair ainda precisa passar por um bom período
precisa ganhar muita experiência ainda para se enquadrar. Mas vem cá, não se diz que o jogador adquire, o jogador jovem tem se adquire experiência jogando? O Odair só vai adquirir experiência passando por situações como essa. Né? Não, ele tem que evitar, ele tem que crescer evitando essas situações. Mas é que errando que se aprende, né? Não, tudo bem, mas aí o aprendizado dele está sendo no internacional. E isso aí, até que ponto pro internacional é proveitoso? Claro. Para ele, com certeza, está sendo muito bom. O Carille só passou a ter problemas agora, depois de veterano. Vamos usar a expressão veterano. Porque quando ele começou, ele não tinha essas dificuldades que está tendo o Odair. O Corinthians perdeu hoje, né? Sim, mas jogou com os reservas. Com a Chapecoense, né? Estava perdendo de 1-0. Pô, agora nessa questão aí, no aspecto, parece que a gente concorda de que o pênalti existiu, o impedimento existiu, a expulsão tanto do D'Alessandro quanto do Odair foram corretas. O que o Jean-Pierre ia fazer com o mas desespero dos dois? aí nós vamos chegar, tá, exatamente nos extremos. O que foi o erro total no Grenal de domingo, Também. quando o Renato deveria ter sido expulso pelo Voaden, não é? Que não precisava nem de VAR. Não. Então, nós só com a conclusão disso, o Jean-Pierre foi certo e o Voaden errado. Totalmente errado. Bem claro que não só o Voaden, o VAR no Beira-Rio também foi errado. Não, e com um acréscimo, o Jean-Pierre apitou um jogo numa situação muito adversa. Completamente diferente do Voaden. O Voaden tinha tudo a seu favor. E esse rapaz não tinha nada a favor dele. Não, talvez até tirando a lição, né, da fragilidade do Voaden, que no Grenal, talvez até o Jean-Pierre veio de repente com um pulso forte. De todos os erros que aconteceram. Chegou onde eu queria. Por que o Odair não aprendeu no Grenal anterior para não ficar fazendo as mesmas coisas agora? Se o Jean-Pierre, que nem atuou, viu e aprendeu. Esse é o caminho que você tem que percorrer para se tornar um treinador com conceito, com respeito, senão não vai. Vamos ver, olha aí, então o pênalti. Foi uma missa, né, para bater. Mas foi também, olha. Mas foi uma Nossa, novena e foi, inteira, voltou, e veio, e parou. Tu acha que aquilo ali transmite tranquilidade para os jogadores dentro de campo? Claro que não. Claro que não. Só acirra os ânimos. Bom, então nesse aspecto o objetivo do D'Alessandro foi atingido. Claro. Porque perturbou, atrapalhou, Mas inclusive acabou o André. prejudicando, porque eu tenho quase certeza, vocês devem concordar, que ele não teria, se ele não tivesse sido expulso, ele teria colocado o D'Alessandro, não o Camilo, naquela substituição. Ali, aqueles minutos finais, seria para o D'Alessandro, até para cobrança de pênalti também. Não seria o Camilo. Essa modificação que ele fez com o Camilo seria para o D'Alessandro. Poderia errar, porque o D'Alessandro não tem sido muito feliz nos pênaltis. Errar é evidente, claro que poderia. Não tem certeza, não tem suposição que vai dar como certo. já errou naquela decisão com o Novo Hamburgo, na decisão por Se pênalti. nós estamos caminhando para uma suposição que vai dar certo, tem que caminhar para uma que pode errar. Ou a gente pode entender também que do mesmo jeito que aconteceu no Beira-Rio, ia abrir uma avenida para alguém. Sem dúvida. Ou para o Everton ou no lado direito. Mas o Grenal, ele foi muito ruim. Não. Horrível. Não teve qualquer dos Grenais aí, foram muito ruins. Mas é que Grenal também, acho que a gente conta nos dedos, né, Darcy, que é um grande Grenal tecnicamente. Né? O Grenal sempre é mais para esse lado aí, para que um grande Grenal. Hoje em dia, né? Porque há algum tempo atrás era diferente. E não muito distante. Esse tempo não muito distante. O futebol hoje é muita marcação. Mas esse tempo não muito distante. É muita na preparação física. Não temos mais aqueles jogadores como antigamente. Vamos ver o pênalti aí, ó. Tudo isso pro André. Olha, eu só estava dizendo o seguinte, ó, o André é o seguinte, ó, se não acontece o que aconteceu, era pegar a passagem e ir embora, né? Não a torcida do Grêmio queria matar ele, né? Por isso que a gente falou, o futebol tem disso. O futebol é como dizia o lateral e o filósofo branco, futebol é que nem viaduto, um dia por cima, outro dia por baixo. Né? Mas nesse caso foi no mesmo jogo, né? Foi um negócio impressionante, cara. Ele teria, é isso aí, teria que sair daí, pega a passagem e vai embora, porque o torcedor não admitiria mais. Né? Mas ele não pensa que ele está salvo, não. Não, o torcedor do Grêmio é muito contrariado. Muito contrariado. Ele está sobrevivendo de duas cobranças de pênalti, né? Por incrível que pareça, né? Contra o Estudiantes e contra agora. O André tem que ser inteligente como o Jael foi.
arranja uma barca agora. Sai por cima. Foi como o Jael saiu. Uma lesãozinha vai bem também. Só que o indisposição. André já teve fora, né? Não deu uma resposta boa, não tem mercado, já Pode ser. Não, mas o Jael menos ainda, sim. O Jael... Vamos lá, nosso 2 toques para Banrisul, que é o nosso banco, Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos aí, como esse que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital, né? Então, você que é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que se prepara forte aí, né, para a disputa da Série C. Logo em seguida vamos começar aí Campeonato Brasileiro, os campeonatos regionais. Nós antecipamos aí em função dessa viagem que o Grêmio tem para o Paraguai, que joga terça-feira na próxima contra o Libertad. Os demais estados aí, os regionais, terão todos decididos no próximo final de semana. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida falando mais da decisão do Campeonato Gaúcho com o bicampeonato invicto, de maneira invicta pelo Grêmio. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje o nosso 2 toques especial aí, como foi toda a programação durante o dia, programação esportiva, em função da decisão do nosso Campeonato Gaúcho, que o Grêmio chegou ao bicampeonato de maneira invicta. Você que nos assiste os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face, também que você manda suas mensagens, são muitas mensagens aqui, e na medida que você vai acompanhando, algumas que vão passando aí nas nossas redes sociais, no seu televisor, e também o nosso WhatsApp, né? O 51, código de área 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso 2 toques para Village Serviço Contábil, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Mais do que nunca agora, estamos em época de declaração de imposto de renda, né? Então faça a sua declaração de imposto de renda lá com o pessoal da Village. Também para Ciência, Estética e Saúde, aí, vocês que gostam de ficar bonito, se embelezar, tanto homens como mulher, né? Nós temos aqui 3 aqui que gostam disso. O Ribeiro Neto já se escalou na sua micropigmentação, lá para a técnica da barriga negativa, né? Barriga negativa é comigo. Lá é um espaço todo voltado para a saúde, bem-estar e autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, micropigmentação capilar e o LPF, que é a técnica da barriga negativa. E também nutrição estética esportiva. Os telefones estão aí, 51, código de área 40661909, convencional, e pelo WhatsApp também, 51, código de área 997671909. Pelo menos vamos fazer aqui, olha, o Mauro Souza parabenizando aí, parabenizo aí a RDC e a esse baita programa pós-jogo, né, depois do Grenal. Parabéns pela cobertura que vocês fizeram hoje por todo o Rio Grande do Sul. Maravilha, isso aí que nos engrandece, que também nos gratifica, e exatamente, a gente faz isso exatamente para você, né, que é o nosso telespectador. O pênalti foi, o Mauro também faz essa referência, dizendo isso, olha, o pênalti foi se puxar o calção ou camisa, não é mais pênalti. Até Várzea esse pênalti seria marcado. Foi o que a gente disse, né? Foi exatamente que o jogador em velocidade, qualquer toque que você der nele, se derruba. Desequilibra. Derruba o cara, foi o que ocorreu, puxou no calção, caiu. O que dá para... Alguém da bancada aí levou o foguete, só tem azulzinho, onde é que só tem azulzinho? Mas isso que é fantástico, se fosse o contrário, só ia dizer que só tinha vermelhinho. Então eu vou reproduzir aqui o que... Os torcedores são fantásticos, né? Os colorados a expressão juiz ladrão agora não é mais, é VAR ladrão, né? Agora é VAR ladrão. VAR ladrão, VAR ladrão. E os gremistas parabenizando aqui, né, o time que fez frente no Campeonato Gaúcho ao Grêmio. Baimoré. Foi o único que conseguiu fazer o gol. Verdade. O único gol que o Grêmio sofreu foi feito pelo Baimoré. Se tem muito azulzinho aqui, eu vou falar com o Capelari. Já é saudoso o Capelari? Nós estamos aguardando aí Todo mundo reclamando.
Nós estamos Tem aguardando. outro azulzinho também, né? Nós estamos aguardando aí a... Mas eu não uso nem auricular, viu, Rogério Amaral? Tá Portanto, certo. estou fora dessa tua indicação aí. Olha, também é fantástico que eles ficam fazendo um programa paralelo, um respondendo ao outro. Aí o Matheus respondendo ao Thiago, ó, com o VAR é assim, meu amigo. Não pode puxar nem um fio de cabelo. O VAR vê tudo. Não vê tudo também, né? Não é bem O assim. professor Júlio Espinosa está nos acompanhando também, mandando um abraço. Grande Julinho Espinosa, sempre a nossa audiência Sempre. lá em Florianópolis. E o Ele cara- que participou de muitos grenais, né? É verdade. Ele que participou de... Teve aquela polêmica que o Renato foi expulso, não foi no... Olha, a gente já está tendo imagens, inclusive, lá da Arena. da Arena, né? Esperando o Renato para a coletiva, que é a coletiva do técnico. Vamos ver o que o Renato vai dizer, né? Que foi o técnico campeão. Enquanto isso, me permito mandar um grande abraço para o amigo João Elbio, que está nos acompanhando aí, cumprimentando, né, por essa iniciativa do pós-jogo que estamos fazendo aí. Grande Carlos abraço pro João Elbio. Bastídios também está no Grande Carlos Bastos. O Guilherme Campos. O VAR não pode dar de juvenil. Puxou o calção, se ferrou. Né? E por aí vai. Mas que, até enquanto a gente aguarda ali a presença do Renato na coletiva, que consequências positivas e negativas terão o Grêmio Internacional na sua sequência de Libertadores aí. O Grêmio, como a gente falou na abertura, né, daqui do nosso pós-jogo, o Grêmio está ali ainda, né, brigando por uma classificação. O Internacional, essa perda do campeonato vai passar com... É que é muito subjetivo isso aí. Alguém poderá dizer que o Grêmio ficaria aliviado de uma eventual desclassificação na Libertadores porque ganhou um gauchão, né? Estamos revendo aí os Lances do segundo tempo. os lances do segundo tempo. A gente tinha visto do primeiro tempo, agora estamos vendo do segundo tempo. Eu acho que se o Grêmio cair na Libertadores é um negócio muito feio, né? E porque é que o gauchão tem lá, tem a tua... Ribeiro, tu me permite, só Claro. em cima do que está passando a imagem, Edenilson. eu acho que esse é o jogador, tá, do Internacional Edenilson. no campeonato, o Edenilson. Tá? Eu acho que é o jogador que pode ser o destaque do Internacional, é o Edenilson. Desculpa. Não, e concordo. O Lomba, não dá para também deixar de ver o Lomba, né, Rogério? Tu é goleiro, tu é corporativista aí, goleiro, né? Não sou corporativista, não, senhor. Não é por aí. Não, senhor. Não, mas tem que se fazer referência ao Lomba, assim. Hoje ele foi... Ó, a informação é que o Renato está chegando. Será que vai tomar aquele banho de gelo dos jogadores, aquele que é característico, né, dos técnicos campeões? Vamos ver. Esse era o momento que aí o Inter foi melhor na partida, que foi depois, né, que o André desperdiçou aquela pelada. Olha o Renato aí, ó. Tá aí ele, ó. Tá aí todo medalhado, medalhado. Sabe que vai tomar um banho. Vamos lá pro áudio, a gente está com o áudio aí, a gente vai ter o áudio também. Pessoal, boa noite para todos. Como provavelmente vocês não vão me ouvir depois da entrevista do Renato, aviso vocês que a representação ficou para sexta-feira à tarde, tá? Amanhã é folga, tá? Vamos começar, por gentileza? Meu presidente, Renato, boa noite, aqui na frente. Parabéns pela... Vai, primeiro. Ah, não!
Já tirou na frente. Não, você entendeu? Já tirou na frente. Tá bom, depois. Renato falando. Ai. Aí, ó, que malandro. Isso aqui tá. Não sei, tanto faz. Do jeito que quiser falar, só vou dar um recado antes. Pessoal, fazer silêncio, por favor, só para iniciar a entrevista, por favor. Salvei, hein? Só um segundo. Depois eu respondo qualquer pergunta. Em primeiro lugar, queria mandar um beijo para minha esposa, Maristela, para minha filha Carol, que estão no Rio de Janeiro, sofrendo muito, rezando muito. Então, um beijo para as duas. Queria mandar um abraço para o Paulinho Micharia, sua família, Carol, na hora deles que estiveram lá na sexta-feira última, dando um show para gente durante 1 hora, divertindo bastante o nosso grupo. Pé quente, sempre esteve com a gente, em todas as finais eu convido. Ele aparece e realmente ele é pé quente. Ao Padre João, que toda final também eu sempre peço aqui na Capela do Grêmio, para ele dar uma benção para o grupo, e na última segunda-feira ele deu. Esses gestos todos que eu costumo fazer com o meu grupo em todas as finais. Queria dar um abraço. O contato aí, até porque são muitos né? Mas pelo menos registramos ali a festa do Grêmio, legal, né? Legal mesmo, legal mesmo. Estava recebendo agora o cumprimento do Júlio Sortica, que nos acompanha, e fazendo uma observação sobre o trabalho que era feito. Tava na cara que acontecia essa zoeira aí, né? Não, mas esse... Fazer o quê? Tá, vamos lá, voltamos logo, nosso contato foi retomado lá com a coletiva do Renato. Fiquem à vontade. Renato. Tô cansado, hein? Boa noite. Parabéns pelo título. 2 perguntas em uma, aproveitar. Primeiro sobre esse título, né, do Campeonato Estadual de forma invicta, que há muito tempo o Grêmio não conquistava, desde os anos 60, e o que isso pode reverter também em motivação para a Libertadores, para reverter também a situação da Libertadores. E outra sobre o papo ali que você teve com o Odair na Zona Mista, também depois de toda a festa, né, do Grêmio, você e o Odair se encontraram também na Zona Mista. Não, o Odair, ele é colega de profissão. Eu esqueci de citar também. Tem que dar os parabéns para ele pelo trabalho que ele vem fazendo. Falei para ele antes, ainda no primeiro Grenal, as 2 grandes chegaram, as 2 grandes equipes, somente uma ia ser a campeã. E o Grêmio mesmo fazendo a melhor campanha. Tudo poderia acontecer. Então temos que enaltecer também o trabalho dele, temos que enaltecer, isso é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Parabéns à torcida do Internacional, à torcida mista, lá no Beira-Rio. Temos que enaltecer isso, não tivemos confusão nenhuma, a torcida do Internacional fez uma belíssima festa. Como fez a torcida do Grêmio aqui também, uma belíssima festa, juntamente com a torcida mista. Então isso nós temos que enaltecer, porque a gente vê tanta coisa ruim aí pelo Brasil, pelo mundo, e o Rio Grande do Sul deu um exemplo de torcidas. Então nós temos que enaltecer sim, tanto a torcida do Grêmio como a do Internacional. Eu acho que é importante sim esse título, dá uma moral muito grande, porque a gente tem um jogo importantíssimo na próxima terça-feira no Paraguai. Mas vamos curtir. Foi mais um título que o Grêmio conquistou, então vamos curtir bastante até sexta-feira à tarde. Eu estou precisando dormir umas 40 horas seguidas, porque realmente nos últimos 10 dias, entre o final do Campeonato Estadual e Libertadores, realmente eu dormi muito pouco, estou bastante cansado, mas sou pago para isso, faz parte. Mas sem dúvida alguma, dá uma moral muito grande. Que isso, hein, presidente? Porra, muita mensagem, hein? A última vez que ele me deu isso lá na estátua, não sei se eu estava me mexendo mais que a estátua estava se mexendo mais do que eu. Uma aguinha benta. Uma aguinha benta, mas tudo bem, valeu, presidente. Bora. Renato, aproveitar o clima então, sabe que
todo título do Grêmio eu te dou um presente. Já te dei a camiseta do Painato, eu quero te dar aqui a coroa do Reinato agora, né? Só vou largar no meio dos dois aqui, quem pegar, pegou. Renato, Só se quiser. Dividir não, tem que dividir com o presidente. Junto com água benta. Meu Deus. Renato, qual é o limite que pode chegar esse grupo do Grêmio nas mãos do Renato? Não é nas mãos do Renato. Hoje em dia é muito importante você ser um gestor. Além do treinador, você tem que ser gestor de um grupo. Eu sempre falo para você, gente, e é uma coisa normal acontecer em qualquer parte do mundo. Uma desavença, um problema com o jogador, uma briga, ter que afastar um jogador, essas coisas normais que acontecem no futebol. Eu estou aqui há 30 meses e nunca tive um problema sequer com qualquer tipo de jogador. Então, juntamente com o presidente, com a diretoria do clube, quando a gente monta um grupo, a gente sempre procura viver direito o jogador que o Grêmio vai contratar. Nós temos um grupo maravilhoso, não é porque nós ganhamos um título hoje. Eu não canso de falar, não canso de elogiar meu grupo. Meu grupo ele é maravilhoso. Mais uma vez hoje, eu fico muito feliz pela nossa torcida, porque a nossa torcida está feliz. E nós todos aqui, do presidente ao roupeiro, devemos ao nosso grupo, porque quem joga é o grupo. Então, em 30 meses que eu estou no Grêmio, o clube conquistou 6 títulos, dá uma média de a cada 5 meses um título. Isso é maravilhoso, para um clube que estava na fila há 15 anos, agora o Grêmio conquistar 6 títulos, daqui a pouco o Grêmio está no livro, no Guinness, porque são muitos títulos. Essa que é a realidade. Então, é que eu sempre falo para vocês, na inauguração da estátua, falei, e é o meu pensamento. Eu sempre falo isso para o presidente, para a diretoria. A minha alegria é ver a nossa torcida alegre. E a gente trabalha sempre para dar títulos. Hoje, então, a torcida toda do Grêmio, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, está muito feliz. E a gente dedica a ela essa proeza, mais esse título, que realmente é uma coisa fantástica, você trabalhar 30 meses e ganhar 6 títulos. Tudo que é título que o Grêmio disputa praticamente ganha. E isso é fundamental. Um colega de vocês me perguntou hoje lá no campo se amanhã ia ter feriado. Não vai ter feriado, gente. Não vai ter. Por que não vai ter feriado? Senão o Estado vai parar. O Grêmio é campeão toda hora. Se der feriado, ninguém mais trabalha. Não tem feriado não. Vamos trabalhar amanhã, gente. Vamos trabalhar. Senão nós vamos ficar muito mal acostumados. Bom, Renato, à sua esquerda, parabéns pela conquista, né? A gente sabe das dificuldades que é conquistar um título. E eu gostaria de uma avaliação sua em relação à decisão. Foram 180 minutos, né? A rede não balançou. O Odair até fez uma avaliação entendendo de que foi muito parecido, o Inter melhor no primeiro jogo, hoje talvez o Grêmio tenha igualado em chances de gol. Como é que você avaliou o desempenho da sua equipe e a decisão como um todo? A minha equipe buscou nos 2 jogos a vitória. O primeiro Grenal foi bastante parelho, qualquer um poderia ter vencido. Hoje não. Hoje o Grêmio teve as melhores oportunidades. Eu acho que todo mundo viu que o Grêmio buscou a vitória o tempo todo. Se hoje alguém tivesse que merecer a vitória, seria o Grêmio. Com todo o respeito à equipe de natação. Mas hoje seria o Grêmio. Então foi para os pênaltis, é uma coisa difícil, né? É um sofrimento. Meu Deus do céu. A gente precisa destacar também que o Grêmio teve a melhor campanha, o Grêmio teve o melhor ataque disparado, o Grêmio teve a melhor defesa, o Grêmio sofreu um gol no campeonato, um gol de falta. E nós jogamos 3 grenais. Então faz parte. Eu acho que se alguém merecesse esse título, era o Grêmio, como aconteceu. Mas
nós temos que destacar, é o que eu falei, nós temos que dar os parabéns também para o nosso rival. Foram 2 grandes granates, para falar a verdade. Graças a Deus o Grêmio saiu vencedor, até por tudo que ele fez, né, durante o campeonato. Renato, queria que você falasse sobre 2 decisões, né, que aconteceram durante a partida. A primeira, ingresso do Luan, né, voltou daquele período ali da recuperação, enfim, e até saber se ele já está realmente 100%, ou se ainda precisa fazer alguma coisinha a mais, né, mas você já contou com ele hoje no Grenal. E sobre o André, porque ele foi eleito para bater o pênalti, acabou não conseguindo converter, mas você o colocou para bater o último pênalti na série. Boa pergunta. O Luan faz parte do grupo do Grêmio. O Luan sabe que ele precisava treinar um pouquinho mais. Ele pulou alguns trabalhos no início do ano e todo mundo sabe que o Luan é um jogador diferenciado, um jogador que nos ajudou muito e poderia nos ajudar desde que ele estivesse em forma. Então ele treinou, eu concentrei todo mundo, inclusive o Luan, para essa partida, porque eu sabia o quanto ele é importante. Então o Luan, sem dúvida alguma, é um jogador essencial, um jogador muito privilegiado no nosso grupo. O André é uma história um pouco diferente. O André é o nosso melhor batedor de pênalti. Quando teve o pênalti, na saída da concentração, eu falei que se tivesse um pênalti na pré-eleição, eu falei que na hora eu ia decidir quem ia bater. Só que na saída da pré-eleição, eu peguei o André subindo as escadas, antes de entrar no ônibus, eu falei: André, se tiver um pênalti, quem vai bater é você, eu vou dar a ordem. Ele: tá bem, beleza. Aí teve aquele tumulto todo, esfriou um pouquinho o jogo e tal, ele não fez. Antes das cobranças dos pênaltis, eu chamei ele e falei: você vai bater o pênalti decisivo e vai fazer o gol, vai dar o título pra gente hoje. E foi o que aconteceu. Chamei o Paulo Vitor antes das cobranças e falei: você vai entrar na história do clube como entrou o Marcelo também. E ele foi lá e defendeu os 3 pênaltis. Então, por tudo isso, eu dei um abraço nele, dei um beijo no Paulo Vitor no final do jogo. Aí eu quebrei, hein, presidente? Vê lá. Não é tirar onda, mas na euforia, na emoção e de coração, e continuo afirmando hoje, eu dei de presente para ele, dentro do campo, no abraço, ao final do jogo, 50 mil para ele. Porque ele deu um título para o clube. Ele foi a grande estrela. Entendeu? Eu não tenho esse dinheiro. Meu Deus, eu sabia. Eu vou buscar em algum lugar esse dinheiro. Mas eu dei e prometi. É o que eu falo sempre para eles: título não tem preço. Todos os títulos que o Grêmio ganhou, todo bicho dos títulos eu sempre pego, e não vai ser diferente dessa vez. Eu dou sempre para os funcionários do Grêmio. Eu não pego o dinheiro do clube, eu dou para os roupeiros, massagistas, para os seguranças, enfim, para os departamentos do Grêmio, porque eles precisam muito mais do que eu. E dou com o maior prazer, dou de coração. E hoje o Paulo Vitor levou 50 mil, que para mim é muito, para o clube não é nada, merecidamente. Porque é o que eu falo, o título não tem preço. Então, o Paulo Vitor, sem dúvida alguma, não tirando os méritos do resto do elenco, do resto da equipe, mas ele foi fundamental no momento que nós mais precisávamos dele. E antes das penalidades eu falei: você vai, a partir de hoje, entrar na história do clube como entrou o Marcelo. E sem dúvida alguma ele entrou como um dos grandes goleiros do Grêmio. Renato, além de estar 50 mil mais rico, o Paulo Vitor, ele... Como é que é? 50 mil mais rico. Ah, ele. E eu mais pobre. Aí é um acerto com o presidente. Mas sim. O Paulo, ele termina o Campeonato Gaúcho sem nenhuma mais sombra do Marcelo Groy, porque ele atravessou esse momento, né? O Marcelo deixou o Grêmio e todo mundo tinha aquela desconfiança, o torcedor precisava de uma identificação com o goleiro. Você revezou muito o Paulo e o Júlio César. O Paulo Vitor hoje, ele dorme e acorda diferente dentro do clube? Não sei se ele vai acordar diferente, porque ele é um grande goleiro, como o Júlio César. Então, quando a gente perdeu o Marcelo, que é um ídolo da torcida gremista, merecidamente,
A gente trouxe o Paulo, depois a gente trouxe o Júlio, mas a gente analisa bem. Então, o Grêmio trouxe 2 grandes goleiros. E eu acho que a prova está aí. Os 2 jogaram o campeonato estadual. Praticamente cada um jogou metade das partidas. E o Grêmio sofreu um gol. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu não treino uma equipe. Eu treino um grupo. Eu acho que a maior demonstração é isso. Nós temos o melhor ataque, a melhor defesa da competição. Nós temos que agradecer também o Rogerão, o Enio, porque são eles que treinam diariamente os goleiros. E toda vez que a gente precisa dos nossos goleiros, eles vão lá e dão conta do recado. Então, parabéns pelo trabalho deles. Renato, quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores e o Gaúcho do ano passado... Se você ficar citando nossos títulos, vai ficar aqui a noite toda. Resume logo. Nesses 3 títulos, o Grêmio fez vantagem no primeiro jogo. A Recopa era uma situação diferente de início de temporada. Esse foi um jogo que o primeiro jogo acabou igual, não teve vantagem para o segundo jogo. Nesse sentido, se torna um título diferente, especial para você também? Ele se torna diferente porque o presidente lembrou bem, o último título, né, presidente, foi em 65? 65. O time também. 65. E o time também. Então, passaram, não sei o quê, 50 anos, é isso? 54 anos. O Grêmio conquista um título invicto. E o presidente lembrou bem, que nem eu sabia. O primeiro título estadual na Arena. Né, presidente? Na Arena, sim. Na Arena, sobre o nosso maior rival. Tendo a melhor campanha, defesa menos azar, ataque mais positivo. Um título invicto. É muito difícil. Mesmo sendo um título estadual. É muito difícil uma equipe grande não perder um jogo. Então, quebramos mais um tabu e mais uma vez esse grupo entrou para a história do clube, não só com o título, mas por ter quebrado esses tabus todos. Renato, boa noite, parabéns pelo título. O Grêmio vinha com certa dificuldade, especialmente na Taça Libertadores, e consegue se recuperar contra o Rosário Central. Vem para os 2 Grenais, consegue levantar o título da forma que foi. Qual o reflexo disso nos próximos jogos da Libertadores? O Grêmio depende só de si, precisa vencer esses 2 jogos para se classificar. O reflexo do título da forma que veio, e qual é o ponto de virada desse momento ruim que vinha para a vitória contra o Rosário e esse título agora? O Grêmio jogou duas partidas na Libertadores, mal. Não foi tão bem quanto é o Grêmio. E nós pagamos pelos nossos erros. Mas eu lembro que o próprio presidente, eu mesmo, nós bancamos que o Grêmio iria classificar. O Grêmio vai classificar na Libertadores. Mas isso a gente vai pensar a partir de sexta-feira. A gente sabe que o jogo é duro, é difícil, nós temos 2 jogos importantíssimos, mas o Grêmio vai classificar na Libertadores. Mas hoje a gente precisa comemorar o título. Vamos falar mais do título, porque título é título. Título, o colega teu que falou aí, é muito difícil ser campeão, independente da competição. É muito difícil. Você não sabe o que um clube passa para chegar e dar uma volta olímpica. Então nós precisamos valorizar, mais do que nunca, mais esse título. Entendeu? Porque é muito difícil, é muito trabalho. Você não tem noção do que a gente passa. Então é por isso que nós estamos felizes por tudo que nós passamos, por tudo que nós trabalhamos e por termos conquistado mais esse título aí, invictos, que é muito mais importante, até porque esse grupo entrou mais uma vez na história do clube. Renato, tu foi, né, diz aí a lista de títulos, né, que ganhou já com o Grêmio agora como treinador. Hoje tu foi campeão gaúcho em cima do rival, né? O que isso significa para ti, né? Que tu que é o maior ídolo da história do clube, conquistar hoje esse primeiro título estadual da história da Arena e ainda num Grenal contra o maior rival. Eu pedi muito que isso acontecesse. Quando terminou o jogo, infelizmente, nós não vencemos nos 90 minutos. E isso foi a semana toda. Eu olhei para o céu, pedi a Deus, sabia que meu pai e minha mãe estavam lá. E o último Grenal nós perdemos no Estádio Olímpico, justamente para o Internacional, nas cobranças de pênalti. Eu falei, de novo não. Eu sei que hoje o Papai do Céu vai me abençoar, meus pais estão me olhando lá de cima, me orando.
e nós vamos conseguir esse título. Em momento algum me desesperei, principalmente nas cobranças de pênaltis. Eu tive fé, tive uma convicção. Aliás, essa convicção, gente, essa certeza que nós iríamos ganhar o título, não foi hoje. A certeza no meu grupo sempre tive. E eles são testemunhas disso. Na segunda-feira, eu chamei a nutricionista, chamei o chefe da segurança do clube, que é o Fernandão, e falei: 500 latinhas de cerveja no vestiário, Prosecco no vestiário, champanhe no vestiário, que na quarta-feira o Grêmio vai dar uma volta olímpica. Isso tudo foi programado na segunda-feira. Por que eu falei isso? Porque eu confio plenamente no meu grupo. Então, essa certeza que eu tinha do tiro, sabia que mais cedo, durante os 90 minutos nos pênaltis, o Grêmio ia ser campeão. Tanto é que eu providenciei isso na segunda-feira, 3 dias antes do jogo. Agora, aqueles abusados estão lá, bebendo, e a gente está aqui falando com vocês. Olha só. Pelo menos, né, o presidente trouxe água benta pra gente. Renato, aqui embaixo, aqui bem à tua frente, por favor. Primeiro, parabéns pelo título, e dizer que o que faz bem um título, né? Porque já tocou vários alarmes de telefone que tu não reclamou ainda até o momento. Então o quê? Vários alarmes de telefone tocaram e você não reclamou ainda, que faz um título. Puta, mas era o presidente. Você tá maluco, né? Você tá maluco, né? Quando ganha tem elogio, quando perde tem corneta. Mas, Renato, seguinte, teve um momento da volta olímpica, de uma taça muito pesada, que deu para observar em certo momento que você carregava. Você subiu uma escadaria que vai até o torcedor. E eu queria que tu falasse desse sentimento, que parece que em certo momento tu levava aquela taça, entregando esse título pro torcedor do Grêmio, e você realmente foi aos braços do torcedor do Grêmio naquele momento. Por isso que eu pedi a estátua. Eu agradeço mais uma vez o Conselho do Grêmio, o presidente, a diretoria. Eu pedi a estátua daquela maneira, com os braços abertos, como basicamente está essa camisa aqui, porque eu falo que quando o grupo ganha a nossa torcida. Então é uma maneira de eu poder abraçar a nossa torcida. Então hoje eu tive a oportunidade de ir lá e fui com o maior prazer abraçar. Sei que eu abracei 7, 8 pessoas ali, mas é como se eu estivesse abraçando toda a torcida do Grêmio, em várias partes do estádio. Então é fundamental um clube, seja quem quer que seja, ele depende do torcedor. E o torcedor do Grêmio é fundamental. Ele é um exemplo. Ele é um torcedor muito apaixonado. E o mínimo que a gente pode fazer é procurar retribuir de uma forma ou de outra. Então fui lá, abracei algumas pessoas, mas como se estivesse abraçando toda a torcida do Grêmio. Até porque essa nossa torcida está surfando numa lua de mel há 30 meses. Então a gente agradece muito ela, porque ela sempre esteve do nosso lado nos momentos ruins, e porque nos momentos bons a gente não vai abraçar a nossa torcida. O clube depende dela, e isso é fundamental. O carinho que a torcida tem pelo clube, pode ter certeza que a gente procura retribuir da melhor maneira possível, dando títulos a ela, e sempre que possível fazendo fotos e abraçando ela. Renato, parabéns pelo título. Toda essa questão envolve muito os dois presidentes que estão, parabéns aos dois. O quanto eles foram essencial, não aquelas polêmicas que tinha que subir para o Flamengo, não foram, a conversa que tu teve para ter essa construção em mais um título para ti. Quanto eles foram importantes para isso. E se tu já pediu uma estátua no CT também? Quem pediu? Uma estátua no CT. Não, eu acho que, independente das propostas que eu tive do Flamengo, eu sempre falei para o presidente que eu sempre ia ser fiel a ele, à diretoria, ao clube. Eu sempre gosto de cumprir meus contratos. E nós tínhamos sempre um sonho de montarmos sempre um grande plantel para conquistarmos títulos. Eu acho que o resultado está aí. É um grande clube como o Flamengo, uma grande torcida. Eu fiquei lisonjeado pelo convite, mas eu tenho um agradecimento especial ao presidente. O presidente Romildo, que está aqui do meu lado, ao Dula, que tive o prazer de tê-lo como presidente também em 2010, a diretoria em geral. Todo mundo sabe que eu sou gremista. Eu mesmo de longe, eu ficava aborrecido vendo o Grêmio 15 anos na fila sem conquistar um título nacional. Falei, não pode. É inadmissível isso. Então, quando voltei, nós tivemos um projeto de trabalho, e o resultado está aí.
Eu acho que uma confiança total. Eu tenho linha direta com o presidente, diariamente, com a diretoria. Então a gente conversa, a gente troca bastante ideias. Eu sempre falo para vocês, 4, 5 cabeças, penso melhor do que uma. Então, acho que esse é o nosso sucesso, a gente trocar ideias nos momentos bons, nos momentos ruins, a gente ouvir um ou outro e a gente sempre chega no consenso. O consenso que a gente sempre chega, a gente pode até errar, mas sem dúvida alguma a gente sempre procura decidir, sempre para o melhor para o clube. Renato, você hoje conquistou... Tá, então essa parte principal da coletiva do Renato, o técnico bicampeão gaúcho de maneira invicta, e encerrando, né, a nossa cobertura durante todo o dia de hoje, essa cobertura especial em relação ao campeonato gaúcho, e a gente está recebendo muitas mensagens, deixa eu fazer referência uma aqui pelo menos, para encerrar. Diz o Jason, aqui é para todos nós, viu? Diz o Jason, a RDC TV deveria manter esta bancada, com certeza a audiência iria às alturas. Então está feita a referência aí. Mantemos a bancada, então. Mantemos a bancada aí. Novos programas virão aí, a gente evidentemente estará junto aí e com essa bancada, com toda a nossa equipe, né, os nossos repórteres que estavam ao vivo lá, trouxeram todas as informações para vocês. Rapidamente, uma análise aí, 30 segundos para cada um em relação à coletiva do Renato. O Renato é uma figura ímpar. Quando o Grêmio esteve na segunda divisão, ele ao lado do Espinosa se oferecendo para trabalhar de graça no Grêmio. De graça, ele não pediu dinheiro. Agora, ele hoje, como treinador consagrado, fiz referência, né? Ele move o seu grupo a dinheiro. Não sou eu que estou dizendo, é ele. Quando ele oferece, conta os valores que ele oferece como gratificação. O Renato trabalha com seus jogadores pagando gratificações extraordinárias. Esta é uma das questões que nós estamos a colocar. Quero cumprimentar o Renato, cumprimentar o Grêmio. Foi merecido o título. Ganhou quem tinha que ganhar mesmo. É isso. Rogério Amaral. Uma entrevista de título, né, com o treinador ou com o presidente, mas no caso foi com o Renato, é sempre uma ovação, ele é ovacionado, né, saudado. Então, não se tira, e ele mesmo disse isso, agora é hora de comemorar, vamos pensar a partir de sexta-feira, né, em relação ao que vai acontecer de Libertadores e tal. Mas, enfim, é justamente isso, né? Cumprimentar também o Renato e, por extensão, cumprimentar o Grêmio aí pelo título conquistado, merecidamente, como eu disse anteriormente, por todo o desempenho que teve ao longo do campeonato e que o Renato fez questão de frisar aí algumas vezes nessa entrevista. Ribeiro Neto. Eu quero cumprimentar o Grêmio, mas eu cumprimento acima de tudo a RDC TV, pela cobertura que se propôs a fazer e que encerra gloriosamente nesse momento. É isso aí, exatamente isso, cumprimentando, né, a toda a diretoria que nos deu todo esse aporte aí para que a gente fizesse toda essa cobertura especial durante todo o dia de hoje, mas também, né, cumprimentar todos os nossos companheiros, a gente está aqui, né, mas o pessoal de trás é que faz o que a gente venha para cá. Os nossos câmeras, os nossos cinegrafistas, tanto o pessoal, nossa técnica, todo o pessoal que estava aqui estava lá na arena, né? Nossos produtores, editores, enfim, essa mobilização de toda a nossa equipe para trazer exatamente para você esse produto. Nós estamos até agora, ó, mais de 1h30 da manhã e a gente está aqui trazendo. Essa é uma de tantas coberturas que a RDC vai lhe proporcionar. Parabenizar, então, a toda a nação gremista, os torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, pela conquista do bicampeonato gaúcho e a repercussão continua amanhã em toda a nossa programação aqui. Hoje é verdade, hoje, né? Nos nossos telejornais, nossos programas esportivos, começando lá com o Rio Grande Movimento, passando depois com o Rogério, com o Virando o Jogo, e assim também na parte da noite com o nosso Dois Toques, telejornalismo, enfim, toda a mobilização da RDC TV. Deixamos aí a nossa homenagem. Bom, nós saímos aqui mesmo nessa hora, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quarta, não esquecendo, terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? Então, 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora, você vai para longe, vai voar alto, você vai de Táxi Aéreo. Parabéns ao Grêmio, parabéns a toda a nação gremista pela conquista do bicampeonato gaúcho de maneira invicta. Você, amanhã, com toda a repercussão dessa conquista em toda a nossa programação esportiva. Obrigado, até lá!
mais direto.